Fala, turma! Mais uma edição do Papo Vext e agora a gente vai iniciar uma jornada de entrevistas com os corretores que estão no Vext Club. São eles os selecionados que fizeram o melhor resultado do semestre da Vext. Os 5 melhores corretores de todo o time que a gente tem. Hoje a Vext tem praticamente 60 corretores, mas de todos os 60 tiveram os 5 que mais se destacaram. E a Lívia que está aqui com vocês. Eu vou pedir para ela se apresentar já para quem ainda não conhece. A Lívia tem uma história fantástica, está fazendo um trabalho incrível no litoral. E a Lívia, ela é o nosso atual primeiro lugar na Vext. Então, do Vext Club do último semestre, ela ficou em primeiro lugar e a gente vai iniciar com ela, para poder entender tudo o que está acontecendo, como que está sendo esse desenvolvimento, um pouco da história da Lívia. E eu tenho certeza que aqui você vai ter história que vai te inspirar para poder elevar ainda mais o teu nível como profissional do mercado imobiliário, se você é corretor e está nos assistindo, ou talvez você elevar o seu nível de investimento, se você é cliente e está acompanhando aqui o crescimento da Vext, eu tenho certeza que tudo que a gente vai trazer aqui vai te ajudar demais. Lívia, conta pra gente, cumprimento pessoal, mas conta pra gente um pouco da tua história. Se apresenta e fala de onde você veio, tudo que a gente estava conversando aqui, que eu acho que o pessoal vai gostar demais de te conhecer. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, João, eu vim de uma cidade muito distante, chamada Barra Velha. Tava do ladinho de Barra Viçosa. Velha foi a cidade que eu fui criada, na verdade, né? Mas a minha família é do interior de São Paulo e eu nasci no interior do Paraná. Que legal. Só que depois, nesse trajeto, a minha mãe fez algumas mudanças, né? A gente brincava que era nômade. A gente fez algumas. Já morei em mais de 10 cidades do Nossa, Brasil. E quando eu tinha 5 anos, eu vim para Santa Catarina e fui criada em Barra Velha até então. E hoje eu moro em Pissarras. que legal, que legal. Olivia, conta pra gente da tua experiência antes do mercado imobiliário. Como foi a tua entrada no mercado imobiliário? Quanto tempo você já está no mercado? Conta um pouquinho pro pessoal te conhecer. Então, eu entrei no mercado imobiliário em 2021. Como todo mundo fala, eu caí de paraquedas também, não sabia o rumo que eu tomaria da minha vida na área profissional, né? Eu tinha acabado de deixar de trabalhar com exportação, que era a empresa que eu trabalhava antes, e também secretária, e entrei no mercado imobiliário por conta do meu noivo, do Felipe, que também é o meu gerente. Quando eu entrei, João, antes de tudo, né, para resumir um pouco da minha história, eu fui uma menina que cresceu em salão de beleza, já trabalhava com mulheres. Até hoje eu tô no Vext Club só homens ali. É É verdade. bem, é um motivo de muito orgulho, né? Tem muita mulherada boa aí na Vext também. Mas eu sempre trabalhei com mulheres em salão de beleza com a minha mãe, acompanhando ela. E quando eu tinha 16 anos, eu fiz estágio na Casan de Barra Velha. Então, depois do meu estágio ali, dos 16 anos, que foi meu primeiro emprego com carteira assinada, eu comecei, depois que finalizou meu estágio, eu entrei na área de vendas, que Que legal. foi Já foi muito nova para vendas, já então. fui muito nova para a área de vendas. Lá na empresa que eu trabalhava, na Tuti Baby Massaranduba, eu fazia telemarketing. Olha só. Só que nunca tinha pegado no telefone na minha vida. Eu sempre trabalhei antes na casa era só documentação, né? E já entrei para a área de vendas e em 2019 eu encerrei essa na empresa, né? Encerramos ali e eu quis começar a empreender. Eu abri uma loja de cosméticos com a Fran, uma amiga minha, e a A gente Fran, começou inclusive, faz parte da faz Vex também, parte tá, da gente? Vext também. E entramos juntas também, João, em 2021. Mas antes disso, a gente abriu uma loja de maquiagem e a gente mandava produtos para o Brasil inteiro, mas era mais a nossa região mesmo que a gente mais vendia, né, para mulherada. E depois que a gente encerrou a loja de maquiagem, João, porque como que foi a história, né? Quando a gente abriu a loja de maquiagem, foi o ano pandêmico. Nossa, Então, a Fran, ela era maquiadora, eu fiz curso de automaquiagem e a gente resolveu pegar a rescisão da empresa que a gente saiu e investir tudo em produtos que de legal, beleza. que E na legal. época o skincare estava muito em alta, então a gente começou a comprar muita maquiagem e produtos de skincare e mandar para o Brasil inteiro. Olha isso. Aí em 2020 veio a pandemia e também tive alguns problemas na família, a gente resolveu encerrar porque não podia enviar e a gente enviava muito por correio. Então, ali, nessa época, eu estava morando em Massaranduba, eu fui morar a trabalho, morei com a Fran, morei com o esposo dela, a gente dividia apartamento lá. Caramba, que legal, Com 19 anos, eu saí de casa e fui morar com eles, que por legal. conta do trabalho, né? E depois eu acabei voltando para Barra Velha,
Passei um processo de família que a minha mãe acabou ficando doente, então eu vim para cuidar dela. Busquei outro emprego de carteira assinada que na época eu pensava que me dava mais segurança e a gente fechou a loja de maquiagem. Então, Mas olha só que legal, né? Eu sempre falo que um atributo que uma pessoa que tem sucesso no mercado imobiliário como corretor, enfim, é o atributo de ser uma pessoa que ela tem uma mente empreendedora. E você vê que a Lívia, não é à toa que ela vem se destacando muito, teve uma experiência no empreendedorismo e assim como todo empreendedor que iniciou se frustrou certamente, passou por algum momento difícil e eu acho que esse é o principal ponto do nosso mercado, né? O corretor de imóveis ele depende 100% da venda e volta e meia gera algum tipo de frustração, é uma negociação que estava para assinar e não é assinada, é às vezes uma expectativa gerando sobre a questão de uma possível venda, mas quando você aprende a lidar com isso, e o empreendedor ele lida com isso muito, ele tem que administrar essa emoção, ele literalmente ele consegue performar. E você, Lívia, foi muito legal porque desde o início da Vex, eu lembro de algumas fases da tua carreira, assim, né? De como que você foi evoluindo de uma maneira muito consistente, desde a parte dos primeiros contatos com o cliente, depois na parte de negociação e tudo mais, até que, poxa, se tornou uma das corretoras mais constantes e hoje, atualmente, leva inclusive a marca do maior recorde de vendas em um único mês da Vex, né? A gente tava, foi em que mês? Fevereiro? fevereiro desse ano, de Fevereiro 2024. desse ano, a Lívia fez no mês 18 milhões de reais em VGV. Gente, é muita venda. Eu vou falar para vocês que tem imobiliária que não vendeu isso às vezes num ano. Às vezes tem corretor que está há muito tempo no mercado e nunca teve um resultado desse. Mas por quê? É resultado de muito foco, de muito trabalho. E eu queria que a Lívia falasse justamente sobre esse momento quando ingressou no mercado imobiliário. Como é que foi essa jornada de crescimento, Lívia? O que que te ajudou a evoluir? Como é que foi esse teu processo para chegar hoje a se tornar uma pessoa que é uma das nossas referências, né? Não só para a Vex, mas para o mercado imobiliário do estado, inclusive. Então, João, o meu processo no início do mercado imobiliário foi desafiador, assim como para todos, né? Quando eu entrei, eu pensava muito, passa muita coisa pela cabeça, né? Não é para mim, não sei se eu vou conseguir por conta de autoconfiança. Eu acho que quando a gente não tem isso implantado na nossa cabeça, né? A gente não se sente segura, a gente não consegue passar essa segurança para o cliente. Então, eu entrei no mercado imobiliário cheio de inseguranças e graças a Deus hoje eu posso falar que eu enxergo esse crescimento, né? E quando eu entrei em 2021 foi tudo muito diferente, porque no primeiro mês eu recebi uma lista, eu nunca esqueço, e eu fazia o que falavam para fazer, né? E como o meu foco era ligação, já era o que eu sabia Já fazer na tinha a época, experiência eu da já tinha antiga experiência empresa? de ligação, só que é totalmente diferente no Sim, mercado sim. imobiliário. Mas foi o que eu fui fazer e nos primeiros 30 dias eu consegui vender, eu fiz a primeira venda. Que legal. Mas depois teve um processo que daí eu coloquei algumas metas, né? Eu queria focar em apartamento frente-mar, porque era no litoral que eu Uhum. atuava. E levou 3 meses para eu conseguir concluir a primeira venda no apartamento frente-mar. Só que depois desse período, que entrou 2022, eu fiquei 7 meses sem vender, João. Olha só. Ligando, fazia muita ação na padaria domingo. Eu fazia o que todo mundo fazia, né? Trabalhava ali em ação, a gente focava muito em ligação, tinha muito treinamento também. Uhum. Mas eu fiquei 7 meses sem vender. Olha só. E foi um processo, eu resolvia muitas coisas fora do trabalho, né? Muito problema pessoal, falta de confiança, e isso Hum. acabou. Mas já pensou se você tivesse desistido, Lívia? Nesses 7 meses, quantos outros corretores já desistiram do mercado por às vezes passar um período sem vender? Né? Então, eu sempre falo que atrás de toda a história de um campeão tem um processo que foi pago um alto preço. Né? Então, esse processo, literalmente, quando você consegue ter a visão, ter a clareza de que isso vai passar, de que isso é uma fase para te forjar, para te deixar mais ainda certo que é aquela área mesmo, que é aquilo que você quer para sua vida, né? Porque quando você tem certeza absoluta, e aí a Lívia falou sobre algo muito importante, que é essa autoconfiança, né? Tem a ver com a identidade do profissional, ele entender que ele tem um valor,
que ele tem, que é alguém que nasceu literalmente para prosperar, para poder crescer, evoluir, ele é digno disso, né? As pessoas, elas têm três tipos de crença: a crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Tem muitas pessoas que não têm a crença de merecimento de achar que, poxa, eu mereço prosperar nesse mercado. Ou às vezes outras acham que não são capazes de fazer isso, né? Então, tudo é um trabalho, é uma jornada de muito estudo, de muito desenvolvimento. E vejo, inclusive, em ti, Lívia, uma pessoa que está sempre lendo, está sempre se desenvolvendo. Aonde que chegou essa virada de chave para começar a buscar esse autodesenvolvimento, autoconhecimento? A gente fala muito, né, João, que até dentro da Vext que o conhecimento ele liberta. É, E na época, eu não tinha, no meu começo, eu não tinha esse entendimento. Mesmo fazer, eu era muito de fazer, mas eu não buscava em livros, em treinamentos, né? A gente tinha, mas era algo que eu ainda não conseguia colocar, achava que eu não conseguia colocar em prática. E eu achava, João, que era só saber do produto que eu ia vender. Eu era uma pessoa que, como eu era mais tímida, eu era muito técnica. aham. Então eu estudava o produto, me perguntava tudo do produto, eu sabia. Sabia tudo. Só que até que eu descobri que não é o produto que faz a gente vender. Muito bom. É entender o que o cliente está precisando, as necessidades do cliente. Então, quando eu comecei a ler sobre isso, a entender sobre pessoas, eu comecei a. Foi uma grande virada de chave, porque eu comecei a prosperar e as coisas começaram a fluir na minha vida. Que legal. Eu não estava preocupada só em vender, eu estava preocupada em crescimento. Então, eu comecei a crescer buscando em livros, informações, muito treinamento. Hoje a gente tem muito treinamento na Vext, é diário, assim, as nossas reuniões. Então, realmente, é algo que me esticou e eu coloquei na prática, Que legal. entendendo, realmente me conectando com os meus clientes, né? Passando essa segurança. Foi o que me trouxe, a partir do momento que eu me tornei uma pessoa segura, autoconfiante, eu comecei a prosperar e eu comecei a vender mais. É incrível isso, porque a gente vê esse resultado ele acontecendo na prática mesmo. O mercado imobiliário ele consegue colocar uma lupa, literalmente, no desempenho das pessoas. É muito doido, porque isso já é algo que vem das vendas e no mercado imobiliário se torna ainda mais desafiador, porque literalmente o vendedor ele é o resultado dele. Aquele resultado muitas vezes de não ter o volume de venda que gostaria é uma consequência de uma prospecção que não foi bem feita, de um trabalho. Então, quando você entende essa sistemática da venda, esse processo, e eu vi, Lívia, que isso foi algo que ficou muito claro para ti também, né? Você entendeu que a venda ela tem uma parte que é números mesmo, que é uma métrica, e conforme a performance, conforme você vai evoluindo como profissional, a tua taxa de conversão, a tua produtividade, ela aumenta, né? E hoje a gente estava falando, inclusive antes aqui, né, Lívia, que uma das coisas que eu vejo que os clientes mais dão de feedback, você sempre compartilha o feedback dos clientes, sempre muito felizes. Esses dias eles compartilharam que deixaram um recado para o cliente, a cliente, aliás, colocou na geladeira dela o recado, né, que a Lívia deixou lá para os clientes, o presente e tudo mais. Nossa, os clientes se sentem de fato especiais e muito bem cuidados. Mas antes desse processo de pós-venda, teve o processo de pré-venda. E esse processo de pré-venda é trazer a segurança para o cliente. E isso eu queria que tu compartilhasse, Lívia, em que momento que se tornou um diferencial para ti e trazer um pouco mais de como que é a tua tratativa com o cliente. Sabe, como que tu consegue identificar quais são as dores, os desejos dele, para poder trazer essa informação e deixar ele mais seguro? Porque hoje você tem uma taxa de conversão que é extremamente alta, né? Não tem um volume muito grande de clientes na mesa, mas os clientes que vêm geralmente já vêm praticamente fechado, né? Então, como que você desenvolve esse trabalho muitas vezes à distância, pelo WhatsApp, por ligação? O que é a tua visão quando você está ali fazendo esse processo de filtro e direcionamento do cliente? Então, João, hoje eu faço uma preparação para o meu cliente. Assim como quando a gente vai numa consulta médica, o médico ele faz muita pergunta, né? E às vezes a gente acha que por ser vendedor, a gente está sendo chato em perguntar para o cliente. Uhum. Mas a gente precisa formar esse diagnóstico, né? Para a Perfeito. gente conseguir passar essa receita para o cliente. Então, antes do cliente vir para a mesa, vir para Balneário Pissarras, eu deixo ele muito informado. Eu faço um bom filtro. Ali eu vou conduzindo muito por ligação. Eu gosto muito de ligar
para ele ouvir a minha voz, né? Para eu conhecer o cliente, eu acho que eu me sinto mais próxima. Fica mais pessoal, né, Fica Lívia? mais humanizado. Mais Eu acho que humanizado. a gente hoje em dia tem muito, né, chat GPT, muita coisa Sim, robótica, então a gente precisa humanizar. As pessoas sentem falta verdade. de um atendimento personalizado. Uhum. Então eu preparo esse cliente, eu vou conversando, eu tento entender tudo que ele precisa, né? Tanto se é um consumidor final, se é um apartamento para investimento, rentabilidade. Então ali eu faço esse filtro no WhatsApp e vou gerando informação, mostro dados para esse cliente do que está acontecendo em Pissarras, eu potencializo a região, né? O que está acontecendo, como que está o mercado, a segurança de trabalhar dentro de uma empresa sólida, né? Então eu falo muito da Vext, da empresa, porque quando o cliente vem, ele já Se sente ele se seguro. sente seguro com Que tudo que eu legal, falei e os dados não mentem, né? que legal. Eu levo muito dados e trago o cliente Muito para vir bacana. preparado. Olivia, e agora, para compartilhar com o pessoal, conta um pouco de como foi a maior venda, né, que a Vex já fez. Foi você quem conduziu essa negociação. Foram 3 apartamentos de uma das parceiras nossa, aqui, uma das principais parceiras. Um projeto que a Vex, inclusive, até então, é a empresa que mais entregou resultado, que é o Belvedere, que é um projeto histórico para Balneário Pissarras, projeto um dos mais luxuosos da cidade. E só nesse empreendimento você fez 3 negociações quando foi essa venda que totalizou esse VGV que a gente compartilhou. Mas como que foi conduzir essa negociação? Conta pra gente como é que foi essa venda específica. Então, João, tudo começou pelo WhatsApp, porque o cliente ele não atende a telefone. Olha É só. um cliente extremamente ocupado, né? Ele é do agro, então tem uma empresa muito grande e era muito difícil falar com ele. E no início, assim, dessa conversa, o cliente, ele não conhecia Pissarras, ele queria comprar em Governador Celso Ramos. Olha só. Então, eu tive que desconstruir tudo, né? A ideia dele de investir lá, mas deixei muito aberto, né, para ver. A gente nunca fala, né, o que o cliente tem que fazer, ele precisa realmente, a gente tem que potencializar e mostrar o que é a nossa região. Perfeito. Então, quando ele veio conhecer, era muito difícil falar com ele no WhatsApp. Esse cliente era difícil. Então, eu fui falando no tempo dele, até que eu fiz de tudo para marcar uma visita. Eu falei, como que eu vou fazer para conseguir tomar um café com esse cliente? Nossa. E ele era A- de que cidade? De Foz do Iguaçu, do Paraná. Nossa, muito E longe. por coincidência, eu consegui me conectar com ele porque eu nasci em São Miguel do Iguaçu também, que é Ah, do lado legal. da cidade dele. Mesmo que eu não conheço muito a região, eu sou daquela região, então eu comentei com ele, né? Legal. E ele veio com a esposa dele, né? Resumindo, ele passou dias sem me dar uma resposta e ele falou: Lívia, eu tô pensando em ir para Santa Catarina. Você consegue me receber? E ele perguntou Olha se eu que legal. conseguiria receber. E com certeza, né? Pensou um Eu pouquinho? pensei um pouquinho, deixa eu ver como é que tá a minha Deixa eu ver minha agenda. agenda. Era no final de semana, num É, sábado, mas até que o cliente veio. Foi um cliente que eu não foquei em produto, aí não consegui ter esse filtro no WhatsApp. Foi tudo na mesa ali. Então foi um atendimento, João, de 7 horas. olha só. A gente separou, né, tudo que ele queria, que ele me falou que ele queria um pé na areia, que era o apartamento que ele iria utilizar. Uhum. Me falou que a ideia dele era 4 quartos, então eu já sabia que seria um empreendimento maior, né? Legal. Então ali ele veio com a esposa dele, a gente apresentou toda a região de Balneário Pissarras, levei nas principais construtoras Que legal. e basicamente não deixei ele embora sem ele ter certeza do que ele queria comprar. Que bacana. E ele saiu apaixonado, né? E ele saiu apaixonado. Ele até comentou, como é um cliente de online, João, eles falam com bastante corretor, né? É Aham. mais desafiador esse atendimento. Sim. Ele tinha uma visita marcada no outro dia, e em outra construtora, eu levei ele também, então o atendimento foi se estendendo até que definiu que era o Belvedere. Que legal, que legal. Essa foi uma venda que a gente fez muita festa, comemorou muito, porque foi incrível. Depois, inclusive, a Lívia foi lá na cidade dos clientes fazer um jantar, teve lá junto, né, Lívia? A gente foi lá jantar com eles e eles ficaram surpresos porque não é muito perto, né, É, Foz do Iguaçu, mas ficaram muito felizes. Hoje, João, eu posso falar que eles são meus amigos. que legal. Porque agora foi aniversário dela, da esposa dele. Eu mandei um presente, né? A gente fez um presente personalizado. E o presente chegou muito tarde na casa dela. Chegou, era umas 8 horas da noite. Daí eu pedi, eu falei assim: só tua corretora mesmo te incomodando esse horário em pleno final de semana. Daí ela falou: você não é mais minha corretora, você é minha amiga, né? Que Então não tem legal. problema. Mas são clientes que viraram grandes amigos. Que fantástico.
Eu acho que esse é uma das maiores magias do mercado imobiliário, né? A gente conhecer tanta gente boa, né? Tantas pessoas, porque imagina, um cliente desse para fazer um investimento nesse patamar de valor, num imóvel como esse, ele já construiu uma história muito grande, né? Então, a gente ainda tem a oportunidade de conhecer pessoas de muito sucesso e aprender com elas muitas vezes, né, Lívia? Com Você tem, certeza. esse cliente, ele veio do agro, você falou, né? Veio do agro. E até legal que quando eu fui, mas essa parte é interessante porque quando a gente foi levar esses clientes lá no plantão de vendas da construtora, ele olhou assim na apresentação da maquete, ele falou: "Mas eu acho que o apelido lá do cliente, o Dunga também vai gostar". Aí, beleza, eu falei, mas seria uma unidade ou duas unidades? Isso a gente falando do produto, né? Aí ele falou, não, uma para mim, uma para ele. Aí eu Olha só. corri lá e fui pegar um book para ele levar, porque o amigo, o sócio dele não estava, né? E daí depois ele falou: "Ah, mas eu acho que o meu outro sócio também gostaria, mas aquele lá acho que não compra, é só fogo de palha". É, Então eu dei os três books, corri, peguei mais um book, entreguei e no final da história os três compraram o apartamento. que E legal. veio o cliente, João, mais depois, quando eu fui jantar com eles, ele falou: "Tu pegou o sócio mais difícil, Lívia, porque esse a gente manda quando a gente não quer comprar". Ele falou assim, a gente dá risada. Esse a gente manda quando a gente não quer comprar. Se quer comprar uma televisão e você meio que tá na dúvida, pede pra ele que ele vai te falar tudo que é difícil pra você não comprar. Mas que legal. A gente tá caminhando para o final, então a gente tem muita história boa para contar. Eu tenho certeza que a gente vai ter vários outros Papo Vext com a Lívia, para que você possa aprender, possa se identificar com a história dela e de outros Vexters que vão estar aqui junto no nosso Papo Vext para poder literalmente trazer um pouquinho do que eles estão vivendo dentro da Vext. E aí, para poder concluir, Lívia, eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido a tua jornada na Vext, né, como empresa, o que que você tem a falar para quem às vezes está acompanhando aqui o nosso vídeo, talvez tenham pessoas que são do mercado imobiliário ou não, tem pessoas às vezes que estão em outras áreas e gostariam de, quem sabe, fazer uma transição de carreira, vir para um novo mercado, assim como nós, né? Eu sou ex-mecânico técnico, mecânico industrial, a Lívia também estava em outra função, ninguém nasceu no mercado imobiliário aqui na Vex, muitas pessoas vieram de outros mercados. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que você mais percebe assim que a Vext ela ajudou a potencializar o teu crescimento, o teu resultado como profissional, a tua carreira. Conta um pouco pro pessoal, pra gente concluir. Então, João, eu acredito que desde que eu entrei na imobiliária, na Vext, foi algo que, como eu falei, eu senti que eu tive um crescimento muito grande como pessoa, né? Porque eu tô dentro de uma empresa que não porque eu tô aqui contigo, João, mas que realmente se preocupa com pessoas, né? Então, não é só sobre vendas, é sobre ensinar, é muito treinamento diário. Às vezes a gente brinca, né, que vocês não são só nossos diretores, os gerentes não são só gerentes, também tem que ser um pouquinho de psicólogo. É muito treinamento diário, né? Para a gente não desistir, porque é algo que no início é tudo muito difícil, a gente não sabe o que a gente vai fazer, se vai dar certo. Mas enquanto a gente fica no meio do muro, eu falo para todo mundo que vai iniciar no mercado imobiliário, deixar totalmente a profissão para trás e entrar de cabeça, não ter um plano B. Uhum. Essa é a minha dica. Que legal. E sobre tá no Vext Club entre os mais simples é motivo de muito orgulho, porque hoje são mais de 60 corretores, todo mundo muito profissional. Eu admiro todos os meus amigos de trabalho, são muito bons. Então, quando você está numa empresa que é um mar de tubarões, De é muito pessoas boas, difícil, de né? pessoas boas, é muito difícil. Que É legal. difícil essa competição, É, mas é uma competição saudável que vai alavancando a gente, que né? legal. Tanto financeiramente também não tem como deixar de falar, né? Sim. Graças a Deus a gente realizou o nosso sonho, que foi comprar o nosso apartamento. São clientes Vetter também, ó. Eles são demais. E sabe, João, que quando eu entrei no empreendimento da Vetter, no mercado imobiliário, eu nem imaginava que depois de 2 anos eu iria morar lá. E hoje eu moro Que incrível. naquele apartamento que foi o apartamento que eu tanto idealizei, mas eu não acreditava, né? Então acredite porque dá certo. Vocês Só merecem. Muito bom. E isso literalmente é o propósito da Vex, né? A gente potencializar pessoas do bem para que elas possam de fato triunfar, alcançar resultados cada vez maiores, porque uma profissional bem treinada, bem desenvolvida, ela vai dar o maior e o melhor atendimento para os nossos clientes.
Então, é literalmente algo que está dentro dos nossos princípios de trabalhar no foco do cliente. Só que isso só é possível quando tem um profissional qualificado e, como a Lívia disse, hoje a gente tem muita gente boa, né? E ser estar entre os melhores de muita gente boa é um desafio e, ao mesmo tempo, é algo que te alavanca cada vez mais o resultado das pessoas, porque a média já é muito boa, né? Então, quando a gente faz isso, quando se destaca como o pessoal do Vext Club aqui, é incrível. Então, não perca por esperar, tem muita novidade sobre o Vext Club. Eu nem entrei aqui nos detalhes, mas Vext Club é literalmente um clube de benefícios da Vext. A Lívia está aqui toda linda, arrumada, com outros corretores que vieram tirar foto, porque vocês vão ver o rosto da Lívia e dos outros 4 corretores do Vext Club estampado em outdoor, em Joinville, em Balneário Pissarras. Eles receberam mentoria financeira, mentoria de liderança, mentoria com os sócios da empresa. Tem ainda um bate-papo, um jantar com o Bruno Salmeron, que é um dos conselheiros da Vext. Tem reunião e consultoria com a Melina, que é quem dá toda a parte de consultoria, suporte para o nosso crescimento. Então tem muita coisa boa que é literalmente investir em gente, esticar pessoas. Porque quanto mais elas crescem, mais os nossos clientes ficam bem atendidos e mais a Vext vai continuar crescendo. Tá bom, gente? Lívia, se despede do pessoal para a gente poder encerrar. A conversa está muito boa. Até respondendo ali, já vamos finalizar. O vendedor fala muito, né, É João? verdade. Mas quando a gente fala em crescimento, é literalmente em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto financeira, pessoal, profissional. E é isso que eu tô tendo, não só no Vext Club também, mas dentro da Vext. Então não tem como não prosperar, né, João? Que legal. Graças a Deus tá fluindo muito bem. Vou deixar também meu Instagram para vocês, pessoal, é @liviacaio, Kayo, para vocês me seguirem lá e acompanharem as novidades. Maravilha. Acompanhe a Lívia lá, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. A Lívia compartilha várias dicas também no mercado imobiliário. E continua seguindo o Instagram da Vext também, @VextMob, que você vai acompanhar tudo de novidade que está acontecendo, além do Papo Vext, tudo que está acontecendo aí nesse ano na Vext Mob. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo Papo Vext.